Uma breve história do tempo, por Stephen Hawking. Tradução de Cássio de Arantes Leite e revisão técnica de Amâncio Friaça. Editora Intrínseca, canal Le Conde. Capítulo 10. Buracos de minhoca e viagem no tempo. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, caso pensem que ele algo valha, ajudem-me financeiramente. Centavos farão diferença. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Caso lá não haja algum livro que você queira, solicite-o, seja em público nos comentários ou em particular em meu e-mail, e eu poderei adicioná-lo para que seja comprado, caso haja realmente uma pertinência em gravá-lo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso faz diferença. Dissemine esse conteúdo, esse conhecimento e possibilita a ampliação do meu trabalho. Os links todos estão no descritivo, aliás. Muito obrigada pela presença e a todos uma boa escuta. No capítulo anterior, discuti por que vemos o tempo ir para a frente, por que a desordem aumenta e por que nos lembramos do passado, mas não do futuro. O tempo foi tratado como uma linha ferroviária direta, na qual só podemos ir em uma direção, ou na outra. No entanto, e se a linha ferroviária tivesse ramais que dessem voltas e permitissem que um trem pudesse avançar, mas voltasse para uma estação pela qual já havia passado? Em outras palavras, seria possível alguém viajar para o futuro ou para o passado? Em A Máquina do Tempo, Wells, assim como inúmeros outros escritores de ficção científica, explorou essas possibilidades. Contudo, muitas ideias da ficção científica, como submarinos e viagens à Lua, tornaram-se uma realidade comum da ciência. Então, quais são as perspectivas para a viagem no tempo? O primeiro indício de que as leis da física podiam de fato permitir às pessoas viajar no tempo surgiu em 1949, quando Kurt Gödel descobriu um novo espaço-tempo permitido pela relatividade geral. Gödel foi um matemático famoso por provar que é impossível demonstrar todos os enunciados como verdadeiros, mesmo se você se limitar a tentar demonstrar todos os enunciados em um assunto aparentemente tão simples quanto a aritmética. Assim como o princípio da incerteza, o teorema da incompletude de Gödel talvez seja uma limitação fundamental em nossa capacidade de compreender e prever o universo, mas pelo menos até agora não pareceu ser um obstáculo em nossa busca por uma teoria unificada completa. Gödel entrou em contato com a relatividade geral quando ele e Einstein passaram seus últimos anos no Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Seu espaço-tempo tinha a propriedade curiosa de que o universo inteiro estava em rotação. Alguém poderia perguntar: rotação em relação a quê? A resposta é que a matéria distante estaria girando em relação às direções apontadas por peões e giroscópios. Isso tinha o efeito colateral de que seria possível alguém decolar em um foguete e voltar para a Terra antes de ter saído. Essa propriedade incomodou Einstein, de verdade, pois para ele a relatividade geral não permitia a viagem no tempo. Entretanto, dado o histórico de Einstein de oposição infundada ao colapso gravitacional e ao princípio da incerteza, talvez esse fosse um bom sinal. A solução que Gödel encontrou não corresponde ao universo em que vivemos, pois podemos demonstrar que este não está em rotação. Ela também apresentava um valor não zero da constante cosmológica que Einstein introduziu quando pensou que o universo fosse imutável. Depois que Hubble descobriu a expansão do universo, não havia necessidade de uma constante cosmológica, e, de modo geral, hoje se acredita que ela seja zero. Contudo, depois disso, foram encontrados outros espaços-tempos mais razoáveis que são admitidos pela relatividade geral e permitem a viagem para o passado.
Um se encontra no interior de um buraco negro. Outro é um espaço-tempo que contém duas cordas cósmicas passando uma pela outra a alta velocidade. Como o nome sugere, cordas cósmicas são objetos semelhantes a cordas, pois possuem comprimento, mas uma seção transversal minúscula. Na verdade, estão mais para elásticos, pois se encontram sob enorme tensão, algo como 1 milhão de milhões de milhões de milhões de toneladas. Uma corda cósmica ligada à Terra poderia acelerar o planeta de 0 a 100 km por hora em 1/30 de segundo. Cordas cósmicas talvez soem como pura ficção científica, mas há motivos para acreditar que elas poderiam ter se formado no universo primitivo como resultado de uma quebra de simetria do tipo discutido no capítulo 5º. Como estariam sob enorme tensão e poderiam começar em qualquer configuração, talvez acelerassem a velocidades altíssimas quando esticadas. A solução de Gödel e o espaço-tempo de corda cósmica começam de um jeito tão distorcido que a viagem ao passado sempre seria possível. Talvez Deus tenha criado um universo dobrado, porém não temos motivo para acreditar nisso. Observações da radiação cósmica de fundo e das abundâncias dos elementos leves indicam que o universo primitivo não tinha o tipo de curvatura exigida para permitir a viagem no tempo. A teoria fornece a mesma conclusão se a proposição sem contorno estiver correta. Assim, a questão é: se o universo teve um início sem o tipo de curvatura exigida para a viagem no tempo, podemos dobrar regiões locais do espaço-tempo o suficiente para permiti-la? Um problema muito ligado a esse, e que também diz respeito aos autores de ficção científica, é a viagem interestelar ou intergaláctica rápida. Segundo a relatividade, nada pode viajar mais rápido do que a luz. Portanto, se enviarmos uma espaçonave à nossa estrela mais próxima, Alpha Centauri, que está a cerca de 4 anos-luz de distância, esperaríamos pelo menos 8 anos até que os viajantes voltassem e nos contassem o que descobriram. Se a expedição fosse para o centro da galáxia, levaria pelo menos 100 mil anos para regressar. A teoria da relatividade ao menos nos permite um consolo: o paradoxo dos gêmeos, mencionado no capítulo 2º. Como não existe um padrão de tempo único, pois cada observador mede o próprio tempo com o relógio que carrega, é possível que a viagem pareça muito mais curta para os viajantes espaciais do que para aqueles que permanecem na Terra. No entanto, não seria muito agradável voltar de uma viagem espacial alguns anos mais velho e descobrir que todo mundo que você deixou para trás morreu milhares de anos antes. Assim, para manter algum interesse humano em suas histórias, os escritores de ficção científica tiveram de supor que um dia descobriríamos como viajar mais rápido do que a luz. O que a maioria desses escritores parece não ter percebido é que, se você viajar mais rápido do que a luz, a teoria da relatividade prevê que você também poderá viajar de volta no tempo. Como ilustra esta quintilha bem-humorada: There was a young lady of white who traveled much faster than light. She departed one day in a relative way and arrived on the previous night. Havia uma jovem em white que viajava muito mais rápido do que a luz. Ela partiu certo dia de uma maneira relativa e chegou na noite anterior. A questão é que, segundo a teoria da relatividade, não há uma medida de tempo única com que todos os observadores concordarão. Em vez disso, cada observador tem a sua própria medida de tempo. Se é possível que um foguete viajando abaixo da velocidade da luz vá do evento A, digamos o final da corrida de 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de 2012, para o evento B, digamos a reunião de abertura do 100º Congresso de Alpha Centauri. Então, todos os observadores concordarão que o evento A aconteceu antes do evento B, de acordo com seus relógios.
Suponha, contudo, que a espaçonave tivesse de viajar mais rápido do que a velocidade da luz para levar a notícia da corrida ao Congresso. Nesse caso, observadores movendo-se a velocidades diferentes podem discordar do fato de o evento A ter ocorrido antes do B ou vice-versa. De acordo com o momento de um observador em repouso em relação à Terra, o Congresso pode ter começado após a corrida. Assim, esse observador pensaria que uma espaçonave poderia ir de A para B a tempo apenas se ela fosse capaz de ignorar o limite da velocidade da luz. No entanto, para um observador em Alpha Centauri, afastando-se da Terra aproximadamente a velocidade da luz, pareceria que o evento B, a abertura do Congresso, ocorreria antes do evento A, a corrida de 100 metros rasos. A teoria da relatividade diz que as leis da física parecem as mesmas para observadores movendo-se a velocidades diferentes. Essa ideia foi bastante testada por experimentos e é provável que permaneça válida, mesmo que descobramos outra teoria para substituir a relatividade. Assim, o observador em movimento diria que, se é possível viajar mais rápido do que a luz, deveria ser possível ir do evento B, a abertura do Congresso, ao evento a corrida de 100 metros. Se a pessoa se movesse um pouquinho mais depressa, poderia até voltar antes da corrida e fazer uma aposta sabendo quem ganharia. Há um problema em quebrar a barreira da velocidade da luz. A teoria da relatividade diz que a potência necessária dos foguetes para acelerar uma espaçonave aumenta à medida que ele se aproxima da velocidade da luz. Dispomos de evidência experimental disso, não com espaçonaves, mas com partículas elementares em aceleradores de partícula, como os de Fermilab ou do CERN. Podemos acelerar partículas a 99,99% da velocidade da luz. Porém, por mais energia que empreguemos, é impossível fazer com que ultrapassem a barreira da velocidade da luz. O mesmo se dá com as espaçonaves. Por maior que seja a potência de seus foguetes, eles não conseguem acelerá-las além da velocidade da luz. Talvez isso pareça descartar tanto a viagem espacial rápida quanto a viagem de volta no tempo. No entanto, há uma possível saída. Poderíamos conseguir dobrar o espaço-tempo, de maneira a formar um atalho entre A e B. Um modo de fazer isso seria criar um buraco de minhoca entre A e B. Como o nome sugere, o buraco de minhoca é um tubo fino de espaço-tempo que pode conectar duas regiões quase planas, muito distantes. Não é preciso haver relação alguma entre o comprimento do buraco de minhoca e a distância entre suas extremidades no fundo quase plano. Assim, é possível imaginar que poderíamos criar ou encontrar um buraco de minhoca que nos levasse dos arredores do Sistema Solar para Alpha Centauri. O comprimento do buraco de minhoca talvez seja de apenas alguns milhões de quilômetros, ainda que a Terra e Alpha Centauri estejam separadas por mais de 30 trilhões de quilômetros no espaço comum. Isso permitiria que a notícia da corrida de 100 metros rasos chegasse à abertura do Congresso. Entretanto, neste caso, um observador movendo-se na direção da Terra também seria capaz de encontrar outro buraco de minhoca que o permitisse comparecer à abertura do Congresso em Alpha Centauri e voltar à Terra antes do início da corrida. Desse modo, buracos de minhoca, assim como qualquer outra forma possível de ultrapassar a velocidade da luz, permitiriam à pessoa viajar para o passado. A ideia de buracos de minhoca entre regiões diferentes do espaço-tempo não foi invenção dos escritores de ficção científica. Ela veio de uma fonte muito respeitável. Em 1935, Einstein e Nathan Rosen escreveram um artigo mostrando que a relatividade geral permitia o que eles chamaram de pontes, hoje conhecidas como buracos de minhoca. As pontes de Einstein-Rosen não duravam tempo suficiente para que uma espaçonave as atravessasse. A nave toparia com uma singularidade quando o buraco de minhoca se fechasse. Todavia,
já se sugeriu que talvez fosse possível uma civilização avançada manter um buraco de minhoca aberto. Para isso, ou para curvar o espaço aberto de qualquer maneira a fim de permitir a viagem no tempo, podemos demonstrar que precisamos de uma região do espaço-tempo com curvatura negativa, como a superfície de uma cela. A matéria comum, que tem densidade de energia positiva, dá ao espaço-tempo uma curvatura positiva, como a superfície de uma esfera. Assim, precisamos de matéria com densidade de energia negativa para curvar o espaço-tempo de modo a permitir a viagem ao passado. Energia é um pouco como o dinheiro. Se seu saldo é positivo, você pode distribuí-lo de várias maneiras, mas segundo as leis clássicas em que se acreditava no século XX, era impossível chegar a um saldo negativo. Desse modo, essas leis clássicas teriam impedido qualquer chance de viagem no tempo. Entretanto, como expliquei em capítulos anteriores, as leis clássicas foram substituídas por leis quânticas, baseadas no princípio da incerteza. As leis quânticas são mais liberais e permitem que você fique no negativo em uma ou duas contas, desde que o balanço total seja positivo. Em outras palavras, a teoria quântica permite que a densidade de energia seja negativa em alguns lugares, contanto que seja compensada pela densidade de energia positiva em outros, de modo que a energia total permaneça positiva. Um exemplo de como a teoria quântica pode admitir densidades de energia negativas ocorre no que chamamos de efeito Casimir. Como vimos no capítulo 7º, mesmo o que chamamos ser espaço vazio é repleto de pares de partículas e antipartículas virtuais que surgem juntas, movem-se separadas e voltam a se juntar para se aniquilar mutuamente. Agora, suponha que tenhamos duas placas de metal paralelas afastadas por uma distância curta. As placas atuarão como espelhos para os fótons ou partículas de luz virtuais. Na verdade, formarão uma cavidade entre eles, mais ou menos como um tubo de órgão que ressoa apenas com determinadas notas. Isso significa que só pode haver fótons virtuais no espaço entre as placas se seus comprimentos de onda, a distância entre a crista de uma onda e a seguinte, couberem um número inteiro de vezes no vão entre as placas. Se a largura de uma cavidade for um número inteiro de comprimentos de onda mais uma fração, após ir e vir refletindo algumas vezes entre as placas, as cristas de uma onda coincidirão com os vales de outra, e as ondas se anularão. Como os fótons virtuais entre as placas podem ter apenas os comprimentos de ondas ressonantes, haverá um número ligeiramente menor ali do que na região fora das placas, onde fótons virtuais podem ter qualquer comprimento de onda. Desse modo, haverá um pouco menos de fótons virtuais atingindo as superfícies internas das placas do que as superfícies externas. E desse modo, seria de se esperar uma força sobre as placas, que empurrasse uma na direção da outra. Na verdade, essa força foi detectada e apresentou o valor previsto. Assim, temos evidência experimental de que partículas virtuais existem e têm efeitos reais. O fato de haver menos fótons virtuais entre as placas significa que a densidade de energia delas será menor do que em outro lugar. Contudo, a densidade de energia total em um espaço vazio, longe das placas, deve ser zero, pois caso contrário, a densidade de energia dobraria o espaço, e ele não seria quase plano. Assim, se a densidade de energia entre as placas é menor do que a densidade de energia longe delas, ela deve ser negativa. Dessa forma, temos evidência experimental tanto de que o espaço-tempo pode ser dobrado pela curvatura da luz durante eclipses, quanto de que ele pode ser curvado de maneira necessária para permitir a viagem no tempo, pelo efeito Casimir. Poderíamos então ter esperança de que, à medida que avançássemos na ciência e na tecnologia, construiríamos uma máquina do tempo. Porém, se esse é o caso,
por que ninguém ainda voltou do futuro e nos disse como fazê-lo? Pode haver bons motivos para se acreditar que seria imprudente termos o segredo da viagem no tempo em nosso atual estado de desenvolvimento primitivo, mas, a menos que a natureza humana mude radicalmente, é difícil acreditar que algum visitante do futuro não entregaria o ouro. Claro, algumas pessoas alegariam que avistamentos de OVNIs são evidências de visitas de alienígenas ou pessoas do futuro. Se alienígenas quisessem chegar aqui em um tempo razoável, precisariam viajar mais rápido do que a luz. Ou seja, as duas possibilidades podem ser equivalentes. Entretanto, acho que qualquer visita de alienígenas ou de pessoas do futuro seria muito mais óbvia e, provavelmente, muito mais desagradável. Se eles pretendessem se revelar de algum modo, por que o fariam apenas para pessoas que não são vistas como testemunhas confiáveis? Se querem nos alertar sobre algum grande perigo, eles não estão sendo muito eficazes. Uma forma possível de explicar a ausência de visitantes do futuro seria dizer que o passado é fixo, pois ao observá-lo, vemos que ele não tem o tipo de curvatura necessária para permitir a viagem de volta do futuro. Por outro lado, o futuro é desconhecido e aberto, de modo que pode perfeitamente ter a curvatura exigida. Isso significa que qualquer viagem no tempo ficaria confinada ao futuro. Não haveria chance de o Capitão Kirk e a nave Enterprise aparecerem no presente. Talvez isso explique por que ainda não fomos invadidos por turistas vindos do futuro, mas não evitaria os problemas que surgiriam se fôssemos capazes de voltar no tempo e mudar a história. Suponha, por exemplo, que você voltasse e matasse seu tataravô quando ele ainda era criança. Há muitas versões desse paradoxo, mas em essência elas são equivalentes. A pessoa criaria contradições se fosse livre para mudar o passado. Parece haver duas soluções possíveis para os paradoxos apresentados pela viagem no tempo. Chamarei a primeira de abordagem das histórias consistentes. Ela afirma que, mesmo que o espaço-tempo seja dobrado de modo a permitir viagens ao passado, o que acontece no espaço-tempo deve ser uma solução compatível com as leis da física. Segundo este ponto de vista, você não poderia voltar no tempo, a menos que a história mostrasse que já chegara no passado e, enquanto esteve lá, não matara seu tataravô nem cometera quaisquer outros atos que entrariam em conflito com sua situação no presente. Além do mais, quando voltasse para seu próprio tempo, você não seria capaz de mudar o registro histórico. Isso significa que não teria livre-arbítrio para fazer o que quisesse. Claro, alguém poderia dizer que o livre-arbítrio é uma ilusão de todo modo. Se há de fato uma teoria unificada completa que governa todas as coisas, podemos presumir que ela determina também as suas ações, mas o faz de um modo impossível de calcular para um organismo tão complexo quanto um ser humano. O motivo para dizermos que os seres humanos têm livre-arbítrio é que não podemos prever o que farão. No entanto, se uma pessoa parte em uma nave espacial e volta antes de ter partido, poderemos prever o que ela fará porque será parte do registro histórico. Portanto, nessa situação, o viajante do tempo não teria livre-arbítrio. O outro modo possível de resolver os paradoxos da viagem no tempo pode ser chamado de hipótese das histórias alternativas. De acordo com essa ideia, quando os viajantes do tempo voltam ao passado, entram em histórias alternativas que diferem do registro histórico. Desse modo, podem agir livremente, sem a limitação da coerência com a história prévia. Steven Spielberg se divertiu com essa ideia na trilogia De Volta para o Futuro. Marty McFly foi capaz de voltar no tempo e transformar o namoro de seus pais em uma história bem-sucedida, mais bem-sucedida. A hipótese das histórias alternativas lembra bastante o modo como Richard Feynman expressou a teoria quântica como uma soma das histórias,
conforme descrito nos capítulos 4 e 8. Esse conceito afirma que o universo não tem apenas uma única história. Em vez disso, todas as histórias possíveis, cada uma com sua probabilidade. Entretanto, parece haver uma diferença importante entre a proposição de Feynman e as histórias alternativas. Na soma de Feynman, cada história compreende um espaço-tempo completo e tudo o que existe nele. O espaço-tempo pode ser tão dobrado que é possível viajar em um foguete para o passado, mas o foguete permaneceria no mesmo espaço-tempo e, portanto, na mesma história, que teria de ser coerente. Assim, a proposição de Feynman de soma das histórias parece sustentar mais a hipótese das histórias consistentes do que a das histórias alternativas. A soma das histórias de Feynman de fato admite a viagem ao passado, em uma escala microscópica. No capítulo 9, vimos que as leis da ciência são imutáveis pelas combinações das operações C, P e T. Isso significa que uma antipartícula girando no sentido anti-horário e deslocando-se de A para B também pode ser vista como uma partícula comum girando no sentido horário e retrocedendo no tempo de B para A. Do mesmo modo, uma partícula comum deslocando-se para frente no tempo equivale a uma antipartícula se deslocando para trás no tempo. Como discutido aqui no capítulo 7, o espaço vazio é cheio de pares de partículas e antipartículas virtuais que surgem juntas, afastam-se e depois voltam a se unir e se aniquilam. Assim, podemos encarar o par de partículas como uma única partícula deslocando-se em um circuito fechado no espaço-tempo. Quando o par se desloca para frente no tempo, do evento no qual surge para aquele em que é aniquilado, é chamado de partícula. Porém, quando a partícula está viajando de volta no tempo, do evento no qual o par é aniquilado para aquele em que surge, dizemos que é uma antipartícula viajando para a frente no tempo. A explicação de como buracos negros podem emitir partículas e radiação, apresentada no capítulo 7, diz que o membro de um par de partícula-antipartícula virtual, digamos a antipartícula, pode cair no buraco negro, deixando o outro membro sem uma parceria com a qual se aniquilar. A partícula que ficou para trás pode ainda cair no buraco negro, mas também pode escapar de seus arredores. Nesse caso, para um observador distante, pareceria ser uma partícula emitida pelo buraco negro. Entretanto, podemos formar um cenário intuitivo diferente, mas equivalente, do mecanismo de emissão dos buracos negros. É possível encarar o membro do par virtual que cai no buraco negro, digamos a antipartícula, como uma partícula viajando para trás no tempo ao sair do buraco negro. Quando ela chega ao ponto em que o par virtual de antipartícula e partícula parecia junto, é dispersada pelo campo gravitacional e vira uma partícula viajando para frente no tempo e escapando do buraco negro. Se em vez disso ela fosse a partícula que caiu no buraco, poderíamos encará-la como uma antipartícula viajando de volta no tempo e saindo do buraco. Assim, a radiação emitida por buracos negros mostra que a teoria quântica permite a viagem no tempo em uma escala microscópica e que tais viagens no tempo podem produzir efeitos observáveis. Logo, cabe nos perguntar: será que a teoria quântica permitiria a viagem no tempo em uma escala macroscópica que as pessoas pudessem usar? À primeira vista, parece que sim. Em tese, a proposta da soma das histórias de Feynman refere-se a todas as histórias. Assim, ela deveria incluir histórias em que o espaço-tempo é tão dobrado que é possível viajar ao passado. Por que então não estamos encrencados com a história? Suponha, por exemplo, que alguém tenha voltado no tempo e fornecido o segredo da bomba atômica para os nazistas.
Esses problemas seriam evitados com a vigência do que chamo de conjectura de proteção da cronologia. Ela afirma que as leis da física conspiram para impedir que corpos macroscópicos transportem informação para o passado. Como a conjectura da censura cósmica, ela não foi provada, mas há motivos para acreditar que tenha validade. O motivo para acreditar no funcionamento da proteção cronológica é que, quando o espaço-tempo é dobrado o suficiente para possibilitar a viagem para o passado, partículas virtuais, movendo-se em circuitos fechados no espaço-tempo, podem se tornar partículas reais viajando para frente no tempo à velocidade da luz ou abaixo dela. Como essas partículas podem percorrer o circuito em número ilimitado de vezes, elas passam por todos os pontos de sua trajetória inúmeras vezes. Assim, sua energia é computada continuamente e a densidade de energia fica muito grande. Isso pode proporcionar ao espaço-tempo uma curvatura positiva que não permitiria a viagem ao passado. Ainda não está claro se essas partículas causariam curvatura positiva ou negativa, ou se a curvatura produzida por alguns tipos de partículas virtuais poderia anular aquela produzida por outros tipos. Desse modo, a possibilidade de viajar no tempo permanece em aberto. Mas eu não quero apostar nisso. Meu adversário na aposta? Talvez tenha a vantagem injusta de saber o futuro.